Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? O que Deus já fez hoje já foi poderoso, amém, irmãos? E Deus já falou que não é com a força do nosso braço, que é com as mãos poderosas dele. Só que para isso nós precisamos o quê? Conhecer ele mais, amém? Glória a Deus. Então, se eu fosse intitular essa palavra hoje, irmãos, seria recebendo virtude de Deus, amém? Então, prepare o teu coração, irmãos, amém? Em terra fértil hoje, que essa palavra vai te sustentar, amém? Para toda a sua vida ela, amém? Porque vai ser alimento precioso, que Deus derramou na minha vida primeiro e vai derramar hoje na sua vida, amém? Abram as nossas Bíblias em Marcos 5, 25, amém? Grande multidão o seguia, comprimindo. Essa palavra é bem conhecida, irmãos, amém? Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai celestial, estamos aqui, Pai, nesta noite para entregar o nosso coração a Ti, Pai, para que seja feita a Tua vontade neste lugar, Pai. Conduza a palavra, conduza, Pai, todo o ambiente deste lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque não queremos andar pela força do nosso braço, mas queremos estar diante das mãos poderosas do Senhor, porque a glória, a majestade vem do alto, o poder vem do alto, vem do trono do Senhor. E é esse poder que nós tomamos posse hoje, Pai. Este milagre, Pai, que vem do alto. Que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então essa palavra, irmãos, é tremenda, é forte, amém? E hoje você vai tomar posse como essa mulher do teu milagre, em nome de Jesus, amém? Então a palavra diz que essa mulher tinha uma hemorragia, irmãos, muito forte. E que durou muito tempo, né? Às vezes a gente olha para o nosso problema e a gente dá umas gritadas, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Mas imagine uma mulher, irmãos, sofrendo 12 anos de hemorragia. Se fosse na nossa época, seria péssimo, né? Mas não seria tão excludente como naquela época, né? Porque depois eu vou explicar por quê. Mas, e cada vez, irmãos, que ela perdia muito sangue, irmãos, amém? A Bíblia fala que ela ia cada vez piorando ainda mais. Só que não era só isso. Essa que é a diferença, amém? Naquela época, irmãos, quem tinha esse fluxo de sangue, né? Ou a mulher quando estava, né, nos seus dias de sangue, ela é considerada impura. Como diz na palavra, em Levítico 15, 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Então, para aquela época era muito pior, irmãos, para hoje. Então, imagina a série de privações que essa mulher teve, religiosas e sociais.
Ela era uma mulher o quê, irmãos? Que ninguém podia tocar nela, chegar perto dela. Era uma mulher impura, né? Então ela era rejeitada, discriminada. Uma mulher que estava ofendida, machucada, irmãos. Ela só ficava isolada. Ninguém podia chegar perto dela, amém? Então ela jamais poderia ir no templo de Jerusalém. Tudo que ela tocava, irmãos, era tido como imundo. O lugar que ela sentava, a roupa que ela vestia, a cama que ela deitava. Tudo era considerado imundo, amém? Então vimos o quê? Na palavra que ela buscou o quê? Todas as formas de ajuda para que ela fosse curada. Ela gastou todos os seus ganhos, irmãos. Tudo com os médicos da época, amém? Só que ela não foi curada, como disse lá em Marcos 5:26, amém? Nada, nenhum tratamento daquela época, nenhum tratamento natural conseguiu curar a enfermidade daquela mulher, amém? E muitas vezes, interessante, irmãos, que a nossa luta, aqui que Deus tem falado desde o começo, né? Como falou com essa mulher aqui, né? Não vai ser de forma natural, não é pela força do nosso braço, porque essa guerra é de principado, então a gente não dá conta. Não dá conta de lutar com a força do nosso braço. É pela força do Altíssimo, é pelas mãos poderosas do Senhor, amém? Glória a Deus. Então, que luta, irmãos, amém? E a gente vai verificar aqui nesse texto, como aprender com ela, irmãos. Ela nos ensina coisas preciosas. Como que ela lidou com esse problema, amém? 12 anos, irmãos, pensa, rejeitada, isolada, amém? Então, ela nos ensina, como o texto falou aqui, né? O texto não, o louvor. Não pare, não desista da palavra de vitória que foi liberada na minha e na tua vida. Deus está falando, não desista, amém? Gente, desde o começo, essa palavra foi só confirmando, eu falei, glória a Deus, Senhor, amém? Porque é de Deus, desde a abertura. Então, ela sempre lutou, irmãos, pela cura, ela fez de tudo, amém? E tem pessoas que estão aqui, às vezes diante de uma doença, de uma enfermidade, né? De um problema, de uma adversidade, irmãos, amém? E desistem. Que fala, já chega, para mim chega. Tá cansado, irmãos. Não lutam, só murmuram, amém? Deus não faz nada comigo. Ele não tem visto o meu sofrimento, a minha dor. Misericórdia, irmão. Se você está enfrentando o seu problema desse jeito, porque quando a pastora, gente, eu não sabia sobre isso, eu aprendi da boca da pastora Fernanda, que ela falou que murmuração é adoração para Satanás. Quando eu ouvi isso, eu achei que era uma coisa tão simples, né? A gente está reclamando de uma coisa, né, que nos machuca, né? Mas daí quando a pastora falou aquilo, mas veio como uma espada no meu coração. Nunca mais, irmãos, eu fiz isso. Eu choro, eu arrebento com a minha cara no chão. Mas eu não murmuro, irmãos. É adoração para Satanás. Como é forte essa palavra. Você coloca Deus de lado e adora Satanás, irmãos. Misericórdia. Amém? Então, irmãos, se você está fazendo dessa forma, você não tomou posse da palavra de vitória até agora. Você não entendeu, irmãos. Que palavra maravilhosa que veio do trono do Altíssimo, irmãos. Para nossas vidas, amém? Então, irmãos, essa mulher fez de tudo que estava ao seu alcance, mas não adiantou nada, amém? Além de toda essa luta, irmãos, como eu falei, ela lidou com a discriminação, com a exclusão social, porque a lei judaica, irmão, a cultura judaica, irmãos, amém? Considerava ela impura, suja, irmãos, amém? E ninguém podia se aproximar dela. Agora pensa na situação dessa mulher, irmãos. Quando eu li esse texto, eu comecei a chorar, e aqui também quase que eu chorei de novo. Como é pesado a dor dessa mulher, amém? 12 anos sem saber o que era um abraço. 12 anos sem pegar na mão de ninguém. 12 anos, irmãos, sem um carinho. Olha o que essa mulher viveu, irmãos. 12 anos, amém? E aí eu olhei para o meu problema e falei, é pequeno. É pequeno. Quando você estiver querendo murmurar, você dá uma passada no Hospital do Câncer. Dá uma passada lá. Você vai mudar rapidinho, você não adora mais Satanás. Você muda rapidinho sua perspectiva de vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ela nos deixa o ensino. Com todas essas lutas e sofrimento que ela passou, amém? Que nunca devemos desistir enquanto estiver no nosso alcance, amém? Mesmo que venha as adversidades. Deus está falando, se mova. Não desista. Fala para o seu irmão que está do seu lado, se mova.
Não desista, amém? Tem uma palavra, irmãos, sobre a nossa vida, amém, este ano. Mas a palavra fala, antes de receber a vitória, tem uma palavra um pouco dolorida. Que às vezes esse processo está passando da semeadura. Que toda vez que eu estou no processo eu falo, amém, amém. É semeadura, não vai ser fácil. E quando você planta é trabalhoso, é desgastante, é cansativo. Machuca, dói, amém, irmãos? Então Deus está dizendo hoje, não pare, se mova, amém? E não se afaste. Quando a gente fala se mova no exército de Cristo, se mova nas coisas do reino de Deus. Não fique para trás, porque todas as palavras têm falado também. Aquela pessoa que fica para trás, irmão, fica fora do rebanho do Senhor, é presa fácil para o inimigo. Vai cair na sabotagem de Satanás, como o pastor falou, irmãos. Como isso é tão... Você vê tanto isso com tanta tranquilidade no mundo natural, né? Quem fica fora do rebanho é destruído, é morto, irmãos. E Satanás não está de brincadeira, ele veio para matar, roubar e destruir, amém? Então, irmãos, esteja no corpo. Deus disse o quê? Eu quero que você fale para o irmão que está do seu lado, com toda a fé e tome posse. Que eu pelejarei por vocês. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está falando, eu vou pelejar por vocês, amém? Então, irmãos, faça o seu melhor hoje com o que você tem. Deus não está pedindo mais do que isso. Obedeça a direção dada por Deus. E você vai prosperar, irmãos, amém? O que hoje nós aprendemos com isso, irmãos, amém? Com ela, com essa mulher. O que eu ouço de Jesus nos cultos online, nos cultos presencial, vai gerar em mim o que, irmãos? Fé e atitude. Quando o pastor fala, parece assim exagero, fanatismo, mas não, irmãos. É a palavra que gera fé em nós e atitude. Um dia que você não ficar aqui, você já está, irmãos, presa fácil. Está na carnalidade total, irmãos. Um dia que você não ouvir, irmãos, você já fica fraco, amém? Então essa palavra, irmãos, quando a gente recebe aqui, do trono de Deus, ela vai gerar fé e atitude, amém? Posicionamento diante da guerra, amém? Glória a Deus. Então, irmão, com essa atitude você vai conseguir enfrentar os obstáculos, as muralhas que estão na sua frente postas, amém? Você vai conseguir tocar nas vestes de Deus e vai descer poder em nome de Jesus, amém? Agora fala para o irmão que está do seu lado com bastante fé, nada pode ser empecilho para eu chegar até Jesus, irmãos, amém? Nenhuma adversidade, irmãos, pode deixar você afastar do Altíssimo, irmãos. Entenda, nada tem que te colocar contra a direção de Deus, irmãos. O que passar disso, o pastor fala, chuta que é macumba, quando o pastor fala, né? Chuta, irmãos. Se tiver contra a direção, sai, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos analisar mais uma questão interessante aqui, ó, na vida desta mulher, que está no versículo 27. Quando ela ouviu falar de Jesus, né? Aí começa a mudar a vida dela. Mas entenda bem, porque esse povo que está em cima do muro, essa palavra de Deus falou assim, fala para o povo que está em cima do muro, fala para o crente Raimundo, que tem um pé na igreja, um pé no mundo, fala para esse crente, que chega aqui, adora, grita, louva, chora, mas quando chega lá fora, irmãos, parece que é uma coisa de outro mundo, pessoa vira no girar, irmãos, misericórdia, amém? Deus está falando o seguinte, irmãos, é duro, irmãos, mas é isso mesmo, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a questão de ouvir falar de Jesus é o que você faz com essa informação. O que você faz diante de tudo isso, quando você recebe a palavra, quando você conhece Jesus? Qual é essa atitude, irmãos, amém? Diante de tudo isso. Porque essa mulher, ela acreditou em Jesus. Ela só não ouviu, ela acreditou. Ela foi atrás de Jesus. Ela teve uma atitude. Ela teve um posicionamento. Ela o quê? Seguiu a direção de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ela foi até ele, irmãos. O que ela ouviu falar de Jesus gerou fé no seu coração, irmãos. Amém? Por isso a importância de congregar, irmãos. Você já pensou se essa mulher não tivesse ouvido falar de Jesus? Como é importante congregar, irmãos. Ouvir da palavra, é isso que vai gerar fé e vai dar-nos fortalezas, fortalecer o nosso coração para o dia da batalha, amém? Então não se afaste da igreja, não se afaste do rebanho do Senhor, amém? Porque quem afasta, irmão, já foi falado aqui.
É bode, irmãos. Porque bode não consegue receber alimento que ovelha recebe. Quem se afasta não é ovelha, irmãos. Cuidado, amém? Romanos 10:14 diz o quê? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Então Deus está falando para nós, lance a semente. É ano de semeadura, irmãos, amém? Devemos semear as boas novas, semear no reino de Deus. Essa é a nossa missão de guerreiros, irmãos do Senhor, amém? Jesus fez, a gente segue, a gente acompanha, a gente obedece a direção, irmãos, amém? Glória a Deus. E quando, irmãos, a gente faz isso, no outro, a gente leva o amor de Deus àquela pessoa. A palavra vai gerar transformação, como aconteceu na vida dessa mulher. Vai gerar cura, vai gerar transformação, vai gerar, irmãos, o mais precioso, salvação. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos semear, irmãos, no reino de Deus. Obedecer a direção que foi nos dada pelo Senhor. Deus tem a direção para o seu povo, irmãos, amém? A gente não pode seguir a nossa direção. Nós temos que seguir a direção do Senhor. Sair do comodismo, sabe por quê? Porque Deus já declarou. Este ano nós teremos uma colheita abundante. Glória a Deus, irmãos, amém? Então, irmãos, é através de ouvir a palavra que Deus vai gerar fé em nosso coração. Tem muitas pessoas aqui hoje, irmãos, que não estão vendo mais saída, que estão desestabilizadas. O sofrimento já passou daqui, ó, já tomou conta. Estão angustiadas, irmãos, amém, em seus problemas. Não estão vendo o que? Mais solução, amém? Glória a Deus. E essa mulher estava da mesma forma, irmão, amém? E hoje você está aqui reunido o quê? Como igreja, para aprender com esta mulher, como ela viveu tudo isso e superou, como é que ela recebeu o milagre, amém? Então, irmãos, como que ela recebeu? No versículo 27, vai nos trazer essa informação, amém? Ela tocou nas vestes de Cristo, irmãos. Ela não abraçou Cristo, amém? Ela não abraçou porque ela estaria transgredindo a lei, ela estaria deixando ele impuro. Ela apenas tocou na veste de Jesus, no manto, amém? Então, ela não faz nada, irmãos, algo que ela não poderia fazer. Deus não está pedindo isso. Ela não faz nada, irmãos, algo que ela não poderia fazer. Ela não faz algo mirabolante, irmãos, amém? Para receber a bênção dela, amém? Ela sabia que ela teria barreiras. Ela sabia que tinha uma multidão na frente dela. E cada dia ela estava mais fraca, pior, irmãos. Ela sabia de tudo isso. Ela sabia dos obstáculos que ela ia enfrentar até chegar em Jesus. Mas a fé conduziu ela ao toque. Uma coisa aparentemente simples, mas a fé conduziu ela ao toque. Porque ela sabia, irmãos, que não daria tempo para ela conversar com Jesus, com aquela multidão. Quantas barreiras tinha diante daquela mulher, irmãos, amém? Então ela não poderia, amém? E isso, irmãos, pensa só, diante daquela multidão que ela estava, né? Mas somente um toque transformou a vida dela. Um toque, irmãos, transformou a vida dela. Isso é andar por fé. Isso é andar por fé, irmãos, amém? Então, muitas vezes, Deus, Ele quer que a gente faça coisas simples. Orar, congregar, jejuar. Simples, aparentemente simples, né? Parece que não vai dar nada, né, irmãos? Mas essa mulher só tocou nas vestes. E a vida dela foi transformada, amém? E a palavra de ordem que nós aprendemos no culto passado, irmãos, foi o que, irmãos? Creia e esteja reunido como igreja. Creia, tenha fé, irmãos, amém? Glória a Deus. Então nós geralmente queremos fazer, irmãos, do nosso jeito. Porque é mais gostoso às vezes, é mais fácil, amém? De acordo com o nosso entendimento. Só que quando nós fazemos isso, nós saímos do propósito de Deus, irmãos, amém? Nós saímos da direção e tornamos presa fáceis do inimigo, amém? Porque queremos o quê? Geralmente nós queremos atentar coisas grandes. Nós queremos que um terremoto de glória caia na nossa casa. Mas nós vimos com essa mulher que foi só um gesto simples que ela fez, irmãos.
Amém? Glória a Deus. Não precisa de coisa mirabolante, às vezes. Deus quer fazer com o que você tem hoje nas tuas mãos. Glória a Deus. E quantos homens foram igual a essa mulher, irmãos? Quantos homens que a gente percebe na Bíblia que foram usados de forma simples, como ela foi usada? Moisés. E eles fizeram grandes coisas, grandes milagres, amém? Moisés, ele usou a vara que ele tinha em suas mãos. Daniel, coisa tão simples, né? Tão simples, parece que não vai dar nada. Daniel orava constantemente, irmãos. E olha quem foi Daniel, amém? Davi usou, irmãos, parece até cômico, uma funda e uma pedra. Coisas simples, que aparentemente não ia dar em nada. E esses homens fizeram grandes coisas. Foram homens segundo o coração de Deus, irmãos, que andaram na direção do Senhor, irmãos, amém? E o que nós aprendemos com isso hoje, irmãos? Que Deus vai usar o que estiver ao nosso alcance. O seu dom, o que foi falado aqui no louvor, o seu chamado, Ele vai te usar com aquilo que Ele deu a você. Não fica buscando coisa mirabolante. Deus vai usar o que Ele deu para você. Glória a Deus. Não queira se comparar a ninguém. Nós tivemos um culto só sobre isso. Cada parte do corpo tem a sua importância, tem o seu valor, tem o seu dom. Que é importante para a igreja, irmãos, amém? Você é importante no corpo de Deus. Não saia do corpo de Deus, amém? Então, irmãos, fala para o irmão que está do seu lado. Sua luta diária é apenas lutar para permanecer no corpo. Amém, irmãos? Como o pastor falou, congregue, esteja em unidade. Não se afaste da direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Nesta guerra nós devemos o quê? Prosseguir, avançar, não ficar para trás, não olhar para trás, como os cultos têm falado, irmãos, amém? Pois senão, o que vai acontecer? Nós seremos sabotados por Satanás. Nós vamos perder a palavra de vitória, não tomaremos posse da palavra de vitória que está sobre as nossas vidas, amém? Então nós temos que fazer parte do corpo, estar no corpo, irmãos, amém? Viver no corpo de Cristo, amém? E o que nós entendemos com isso novamente, irmãos? Que às vezes você tem instrumentos pequenos nas suas mãos. Pequenos, amém? Que você considera pequeno, que às vezes a pessoa considera pequeno. Mas, irmãos, que podem ser grandes instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, tocar nas vestes de Deus. Parecia tão pequeno. Algo tão sem noção, sem efeito, né, irmãos? Para a maioria das pessoas. Mas para aquela mulher mudou totalmente a vida dela. Não mudou só a condição, irmãos. Porque Deus falou que ela estava salva, mudou a realidade, mudou a história, mudou tudo, irmãos, na vida dela. Amém? Então creia, esteja reunido como igreja do Senhor, amém? Essa direção parece tão pequena, né? Sem efeito, irmãos. Mas esteja atento à direção de Deus, aos pequenos detalhes, amém? E cuidado, irmãos. Essa palavra falou muito comigo, porque tem acontecido comigo diariamente com o barulho que está à tua volta. Cuidado com o joio, porque o joio ele é plantado em terreno fértil. Amém? Muito cuidado, porque o joio às vezes, irmãos, ele está no seu serviço, às vezes ele está dentro da tua casa, às vezes ele está na tua família, irmãos, esse joio, amém? Está dentro da igreja às vezes, com os irmãos da igreja, amém? Então repreenda, não tome posse dessa palavra, amém? Dessa palavra de joio, irmãos, amém? Porque joio é semente que não tem fruto. Joio, irmãos, é semente que não se rende. Joio é semente que não se prostra. Amém? Então repreenda esta palavra, não deixe ela descer para o seu coração. Amém? E só quem vê, como aquela mulher viu, irmãos, além da multidão, se quebranta, se prostra, se rende, se humilha, adora e toca nas vestes de Deus, irmãos, amém? Irmãos, nós aprendemos, quem está na sala do trono, não sai do mesmo jeito, não sai de mãos vazias, amém? Glória a Deus, aleluia.
Então, irmãos, você viu que ela fez de tudo, usou todas as forças naturais, foi até o seu limite. E se você está na mesma condição hoje, às vezes já está desgastado, né? Deus, eu estou no meu limite, eu estou no meu limite. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Se achegue a mim. Eu vou guerrear essa guerra por você. Amém? Glória a Deus. E é assim, irmãos, que você vai tomar posse da palavra de vitória. É assim que você vai tomar posse do seu milagre. É desse jeito, irmãos. É difícil? É difícil. Porque todas as vezes a gente quer tomar parte daquela guerra de novo. Entrar naquela guerra de novo e fazer do nosso jeito. Mas Deus está falando, eu vou guerrear essa guerra por você, irmãos. Amém? E no versículo 29, o que diz? E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Então, irmãos, olha que maravilhoso. Ela investiu tudo de forma natural e nada deu certo, amém? Nada de forma natural. Então Deus está dizendo hoje para nós, não é pela força do nosso braço essa guerra, porque é guerra de principado. A gente não consegue, irmãos. A gente morre no meio do caminho. Então é pelo braço forte do Senhor, amém? Porque ninguém curou aquela mulher, dinheiro nenhum, toda a fortuna que ela tinha, nada, irmãos, fez um milagre na vida dela, amém? Somente o braço forte do Senhor, amém? Glória a Deus. Então saia do lugar, irmãos. Pare, sair do lugar é ir no exército, acompanhar a direção, é seguir em frente, não pare, amém? Glória a Deus. Não murmure. Passe pelo processo que é doloroso, mas vai te levar para o propósito. Vai te levar para a vitória, amém? A mulher, irmãos, para ser curada, ela não ficou parada. A gente viu que ela prosseguiu. Mesmo na multidão, ela prosseguiu, irmãos, amém? Glória a Deus. E ela foi curada porque ela tocou nas vestes de Deus. Ela continuou, ela não parou, irmãos, amém? E Jesus, e outra coisa interessante, né, irmãos? Jesus conhecia aquela mulher, porque ele disse assim, ó, filha, a tua fé te salvou. E Deus está falando aqui, ele conhece quem é joio e quem é trigo, irmãos. Ele conhece os verdadeiros adoradores, irmãos, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, viva por fé, por coragem, amém? Tenha fé e tenha coragem, avance, como aquela mulher fez. Amém? Glória a Deus. Porque quando você faz isso, sabe o que você faz? Você ativa o reino de Deus a seu favor. Você ativa os céus ao teu favor, irmãos. Sai virtude do trono de Deus. É isso que nós temos que fazer, amém? Que os céus desçam sobre as nossas vidas, irmãos, amém? É ano de vitória, a porta, o trono já está aberto, está tudo preparado, irmãos. Nós só precisamos avançar. Tocar na veste de Deus, porque o poder vai descer dos céus, em nome de Jesus, irmãos, amém? Então prossiga para o alvo, obedeça à direção, irmãos, amém? Toque nas vestes de Deus, toque no manto do Senhor, irmãos, toque em nome de Jesus. Sabe o que é interessante que essa palavra, eu falei para a Lulu, eu perdi todas as minhas conversas no WhatsApp, apagou tudo, janeiro e fevereiro. E ela tinha jogado um louvor. E eu falei, me manda os louvor que você mandou naquela semana que eu perdi tudo. E teve um louvor, foi só um detalhe simples. Foi só oração e um louvor que me deu essa palavra. Tão simples, mas é tão poderoso, irmãos, nas mãos do Senhor, aquilo que Ele nos dá. É tão poderoso. Então agora, o que você vai fazer, irmãos, amém? O Adriano vai soltar o louvor, amém? Foi esse louvor, amém, que falou poderosamente ao meu coração. Eu só estava orando e só ouvi o louvor. E Deus transformou a minha vida de forma abundante com essa palavra. Mudou muitas coisas no meu coração, amém? E hoje você vai tomar posse de tudo isso que foi derramado aqui. Toda essa vitória, todo esse milagre, amém? Hoje você vai tocar. Mas para isso precisa de quê? Quebrantamento. O que ela fez, irmãos? Ela se prostrou no chão. Isso fala de derramar-se aos pés do Senhor. Falar, Senhor, eu não consigo com a força do meu braço. É o teu braço forte agora que vai entregar o meu milagre. Então você vai se levantar hoje, amém? Se levante, amém? Porque hoje, irmão, Deus está falando, não toque nas minhas vestes como a multidão toca.
Não toque nas vestes como a multidão toca, mas toque no meu manto, amém? Toque nas vestes do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então louve, irmão. Se você não conhece esse louvor, receba ele, tome posse, para a honra e para a glória do Senhor, amém? Você não é multidão, você é povo de Deus, irmãos. Entenda. Glória a Deus. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê tem coragem de estender a mão. Só quem vê além do que enxerga a multidão. Está falando para você enxergar além da multidão, irmão. Não deixa o choro estar no seu coração. Se lance aos pés de Deus hoje, porque vai sair virtude do trono do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tem que estar prostrado pra tocar no manto. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem que quebrantar-se pra tocar no manto. Só quem crê tem coragem de estender a mão. Só quem Ministra na tua igreja, Pai. enxerga Derrama porção de fé sobre o teu povo, Pai. Porque tem muito barulho, Senhor, gerando desânimo, confusão nos corações, Pai, em nome de Jesus. Derrama fé sobre o teu povo. Derrama esperança, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus. na orla do manto, tem que estar prostrado pra tocar no manto. Quebrante, irmão. Se prostra diante de Deus. Deus quer a tua vida. Deus quer o teu coração, irmão. Não endureça o teu coração. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a multidão, irmãos. Não olhe para a multidão, irmãos. Faça como essa mulher fez. Ela prosseguiu com fé, com coragem, porque ela conhecia o Deus dela. Ela conhecia Jesus Cristo, irmãos. Ela sabia que o problema dela era pequeno diante de Deus. E apenas um toque ia transformar a vida dela. Um toque, irmãos, é um toque. É simples, é oração, irmãos. É simples, é jejum, irmãos. É simples, é congregar, é estar no rebanho, é estar no aprisco do Senhor, obedecendo a direção, irmãos. É simples, mas é poderoso. Vai sair virtude do trono do Senhor. Vai sair poder, irmãos. E o milagre vai acontecer nas nossas vidas. Creia, creia. Não veja como a multidão. Deus está falando que você é adorador. Você é Josué, você é Caleb, adorador, que vive a palavra, que crê no Altíssimo. Você é adorador, verdadeiro adorador, que o Senhor busca. Não se deixa abater, irmãos, por essa guerra. Deus já falou, essa guerra é dele.
Essa guerra é dele. Ele vai guerrear. E ele já guerreou, porque a vitória é sua. Tem uma palavra de vitória sobre as nossas vidas, irmãos. É poderoso demais o que Deus quer fazer nesta igreja. Creia. Toque no manto do Senhor, irmãos. Esteja prostrado, derramado aos pés do Senhor Jesus, porque toda honra e toda glória é dele. Tudo é para ele. Tudo vem dele. Deus tem o controle de todas as coisas. E nós entregamos hoje, Pai, o nosso coração nas tuas mãos. Faça tudo, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que não seja nós, mas o Senhor, dirigindo a nossa vida, Pai. Dirigindo os nossos pensamentos, Pai. Tudo, Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade, Pai. Nos perdoe pela nossa pequenez. Por muitas vezes, olhar como a multidão vê, dar importância para a multidão, para as circunstâncias, Pai, que estão à nossa volta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós temos que mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Quão grandioso o Senhor é, Pai. Quão grandioso o Senhor é, Deus. Ano de vitória. Os céus estão abertos sobre essa igreja. Vai descer virtude de Deus. Vai descer poder de Deus. Vai descer milagre de Deus. Tudo é para honra e para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia.